Em 11.000 a.C., houve um desabamento e uma pedra, ela fechou a entrada da cueva de Altamira. É claro que foi um acaso providencial, porque como a grota ela ficou fechada e, portanto, não tinha luz internamente, tinha pouco oxigênio, isso, quer dizer, esse fenômeno natural, ele manteve a alta qualidade das pinturas, o brilho das pinturas. Pois o que realmente faz com que as pinturas tenham aquele brilho formidável, extraordinário? É que houve um processo de conservação natural, houve um museu criado pela natureza. Como é muito escuro tal, e efetivamente não há muito oxigênio, então as pinturas não passam por processo de degradação dados pela atmosfera. E por outro lado, o terreno é calcário, e aí você tem uma infiltração de água, e a água cobre as figuras e cria uma camada cristalina sobre elas, que efetivamente as protege. Aí quando os caras começaram a perceber que milhares de turistas invadiam, os verdadeiros visigodos, vândalos, etc., tal, invadindo esses espaços interiores, eles perceberam que as pinturas estavam se degradando, aí eles fecharam. Em Altamira ainda havia, agora eu não sei, ainda havia essa possibilidade de você conseguir ser sorteado no final do dia e poder visitar a grota de Altamira. Em Lascaux é impossível. Em Lascaux também foi feita uma neocueva, só que a expressão não vale para francês, né? Foi uma nova cova em Lascaux e você só tem acesso à cova, ao museu construído bem recentemente, tal. Se não me engano, esse museu foi construído em 1963, tal, e a grota de Lascaux, ela só é aberta para especialistas, estudiosos, assim, mesmo assim, com muitas restrições. Então eu estava falando para vocês que esses sítios pré-históricos, eles foram encontrados por acaso. Então um caçador em 1860, o cachorrinho entra, vai ocorrer de uma maneira muito semelhante com Lascaux. Em Altamira, em 1860, e esse cara era sócio, ele tinha uma fazenda ali na região, e o sócio dele era um cara que gostava muito de paleontologia. Ele não era nenhum especialista em paleontologia, o cara curtia paleontologia. Chamava-se Marcelino Saltola, olha o nome do cara, Marcelino Saltola. E ele falou para o Marcelino Saltola: hoje eu vi uns gravados muito curiosos ali perto de Santa Helena del Mar. E o Marcelino foi lá. Ele olhou, etc., tal, e não se interessou. Ele achou que aquilo ali não tinha sido feito por sociedades humanas, que tinha sido resultado de fenômenos naturais. E ele só vai voltar à região, o Marcelino Saltola, em 1878. Ele estava acompanhado de uma menininha, que era filha dele, chamava-se Maria. A Maria. E o Marcelino, ele começou ali naquela região, sobretudo nesse espaço inicial, no átrio, a pegar alguns objetos pré-históricos. Eu acho que a menininha era muito levadinha, viu? Porque ela entrou sem o pai dela ter percebido. Quando ela entrou, ela chegou à sala dos policromos. Aí ela saiu e falou para o pai dela: eu vi um boi. Aí justamente quando ela fala vi um boi, o cara vai lá, o Marcelino Saltola, e aí ele percebe o conjunto extraordinário de pinturas policromas que se encontram no teto, na abóbada da caverna de Altamira. E aí esse cara, como eu disse para vocês, ele era um paleontólogo amador. Ele escreveu em 1880 um livro que se chama Breves Apontamentos sobre os Objetos Pré-Históricos Encontrados em Altamira. E aí ele foi considerado um farsante. Ninguém acreditou, as pessoas acharam que aquelas pinturas tinham sido montadas e que elas tinham sido pintadas recentemente e que o cara era um farsante e que na realidade havia uma fraude. E tinha cara que dizia o seguinte: o Marcelino Saltola, ele é um inocente, um grande falsário, fez aquelas pinturas e disse para ele que eram aquelas pinturas pré-históricas. Esse cara começa uma briga, uma guerra, para mostrar que as pinturas eram originais. E ele morre sem que as pinturas do teto de Altamira tenham sido consideradas originais. Agora, os argumentos eram os mais pitorescos possíveis. Por exemplo, a Igreja Católica dizia que aquelas pinturas não podiam ter sido feitas por homens da pré-história porque não consta na Bíblia que o Adão ou a Eva fossem artistas. Adão e Eva fizeram alguma obra de arte? Nenhuma, então aquilo ali era uma foto. E também uma perspectiva bem evolucionista, que era uma característica da época, ligada àquele cientismo evolucionista, e os evolucionistas, eles não acreditavam na possibilidade de povos tão antigos, imagina,
E uma coisa curiosa é como as perspectivas evolucionistas da época desprezaram Altamira, porque o grande argumento era o seguinte, a arte é uma conquista da civilização, e povos que estavam em 20 mil a.C. ou 15 mil a.C. não podiam ser ainda civilizados, porque ela era uma espécie de início da humanidade. Então tem esse mito da civilização contemporânea, e foi esse mito que levou a uma desclassificação da Grota de Altamira e das pinturas de Altamira. Bom, a história é muito longa, eu efetivamente vou resumi-la, tal. Foi muito difícil, até que os primeiros grandes especialistas, e é um especialista extraordinário, o maior especialista na arte franco-cantábrica pré-histórica é um abade francês, chamado Abade Breuil. E foi o Abade Breuil que começou a desconfiar que não havia nenhuma farsa, nenhuma fraude, e que aquelas pinturas eram efetivamente originais. E depois foram sendo descobertas outras pinturas rupestres próximas a Altamira, o que dava a Altamira uma grande credibilidade, tá certo? Então é isso. Então, quem encontrou a pintura de Altamira foi uma menininha, chama-se Maria Faustina. A Maria Faustina, de 8 anos. A humanidade deve a Maria Faustina o encontro da Sala dos Policromos, tá legal? Ali em Altamira. Bom, o que ocorre, pessoal, que é como o teto da pintura de Altamira, a parte mais alta ela tem 1,90 m e a mais baixa 1,10 m. Quer dizer, era de 1,90 m a abóbada. Não sei se eu consegui me explicar e deixei claro que a pintura é a Capela Sistina, não é? Só que na Capela Sistina não tem pintura só no teto, não. Tem também nas paredes de fundo, né? Mas a Capela Sistina, ela tem todo o teto pintado pelo Michelangelo, não tem? Então ela é chamada de Capela Sistina de Altamira. Então as pinturas estão no teto. O teto mais alto ele tem 1,90 m e o mais baixo 1,10 m. É claro que os caras conseguiam pintar ali 1,10 m deitado, tal, ele conseguia. E no 1,90 m eles usavam uma série de técnicas, tal, óbvias, tal, eles podiam usar tanto escadas de madeira, como um poderia justamente ficar no ombro do outro. Quer dizer, o artista ficava no ombro de um outro e ele ia justamente fixando, ou de vários outros, não é isso? Ele ia fixando as imagens lá no teto. O que ocorre é que o solo foi rebaixado, como na realidade, para ser observado tal. Como é que a gente ia observar uma figura, uma pintura no teto, se o teto só tinha 1,10 m de altura? Então foi rebaixado. Atualmente não é assim, né? Mas tem um espaço em Altamira, na Sala dos Policromos, que continua 1,10 m. Eles tiveram esse cuidado que foi muito legal. Eles mantiveram a altura original. Tem um espaço específico, que continua 1,10 m, que continua bem baixinho e tal. Eles tiveram esse cuidado, porque eles rebaixaram o teto, o solo, não o teto. O teto ficou como estava. Eles rebaixaram o solo, mas deixaram a altura original numa das extremidades ali da Sala dos Policromos. O que ocorre é que é muito difícil ter uma fotografia de conjunto do teto. Você já deve ter imaginado, né? E todas as fotografias, as imagens que nós temos do teto, elas são verdadeiras manchas ocres ou manchas vermelhas. Por isso, o Abade Breuil, ele fez esse desenho. Ele desenhou, tá vendo? Isso aqui é um desenho, do início do século passado, século XX, feito por esse abade, que foi o grande especialista na arte pré-histórica franco-cantábrica, em que os animais aparecem. Esse daqui é um javali, aqui, ó, justamente, o que predomina são os bisões. Vocês estão vendo aqui os bisões? São bisões. A maioria dos bisões se volta para a esquerda, com algumas exceções. Tem exceção. Nem todo bisão se volta para a esquerda. Esse, por exemplo, não se volta para a esquerda, mas há uma predominância de bisões voltados para a esquerda. Essa aqui talvez seja a grande pintura do teto de Altamira, que é a grande serva. Essa daqui que vocês estão vendo aqui, ó, aqui a serva tal, ela mede 2,25 m, é a maior. Os bisões, a dimensão dos bisões é entre 1 m e 1,80 m. E, na realidade, a maior figura, aquela que efetivamente se distingue, é essa daqui, ó, que é a grande serva. Sob o pescoço da grande serva tem aqui representado um pequeno bisão. Vocês estão vendo aqui o pescoço? Aqui, ó, tem um cavalo, de fato é um cavalo inteiro e um rosto de cavalo, que está mais ou menos por aqui. É uma cara de cavalo, rosto não, cavalo a gente fala cara, né? É aqui uma cara de cavalo. Aqui, ó, tem um cavalo e dentro do cavalo tem um cervo, tá vendo? Eles retrataram aqui, ó, um cervo dentro do cavalo. Tem aqui um cavalo e aqui um cervo. Aqui a grande serva, que é a grande pintura de Altamira, etc. tal, que é a maior. Aqui tem um javali
e aqui também tem um javali. Se a gente situar justamente esses animais, tanto a cerva quanto o cavalo e a cerva que está retratada no interior do cavalo e o javali, eles praticamente estão fora desse perímetro dos bisões, quer dizer, um predomínio e uma distinção para os bisões. São 17 bisões, dos 17 bisões, 18 bisões, eles são ocres, têm tonalidades ocres e um é inteiramente preto, tá legal? Então é isso. Aonde está essa pintura? Essa pintura está no teto da caverna de Altamira. O que ocorre é que, como é muito difícil ter uma visão de conjunto, eu novamente utilizei um outro desenho. Desenho para definir. Aquele desenho anterior era do Abad Braille, e aqui a gente vê a cara do cavalo, tá vendo? Aqui o cavalo, tá vendo? Aqui tem um cavalo, aqui tem o início do pescoço de um cavalo e o cavalo, aqui tem a grande cerva, que é a grande pintura, aqui sobre a grande cerva tem pintado aqui um bisão, e aqui você tem um javali. E aqui tem um fato extremamente curioso, que não é traço, não é característica da arte franco-cantábrica. Esse bisão, ele teve a cabeça interrompida, tá vendo? Ele não tem a cabeça, simplesmente porque eu acho que ele se aproximaria excessivamente do javali. Aqui no caso específico, tá vendo? A cabeça dele, ela não foi representada. Há uma predominância de bisões que se voltam para a esquerda, com algumas exceções. Alguns aqui, olha, se voltam para a direita. Esse aqui é o grande bisão de Altamira, ele se volta para a direita, embora a predominância seja os bisões que se voltam ali para a esquerda, tá certo? Bom, esse é um desenho, eu volto a dizer, é muito difícil a gente ter uma fotografia do conjunto da abóbada da sala dos policromos, é muito difícil, é porque em alguns locais, é porque o teto também é irregular, então todas as tentativas de fotografar o conjunto acaba não ficando muito nítido, a gente vê ali umas formas vermelhas, ocres, tal, com muito pouca nitidez, é por isso que eu trouxe esse desenho aí, que basicamente, é claro que essas figuras estão no teto, tá legal? Elas não estão nas paredes laterais. Pois bem, o que ocorre aqui, ó, é justamente a visita do rei. O rei da Espanha e a rainha da Espanha, eu acho que eles transgrediram a regra, porque diziam que o cara que não fosse especialista não podia entrar. O que esse cara está fazendo aí? Vocês não acham estranho? Pô, sacanagem, pô. Você não acha, Paulinho? A regra tem que valer para todo mundo, pô. Só que o rei da Espanha está lá, e o cara é grandão, né? O cara mede mais de 1,90 m. A gente percebe bem como que o solo foi rebaixado. Tá vendo? E tem alguém aí explicando, imaginando que vai conseguir uma sinecura qualquer no estado, então está falando para o rei, ó, como eu entendo disso, tá vendo aquele bisão ali e tal, o cara quer fazer ele quer representar bem o papel. Tem um cara explicando e ali o cara olha para o alto, etc. Tal. Bom, o que ocorre, pessoal, é que do ponto de vista, então, olha aqui, ó, aqui, como eu disse para vocês, não é muito nítido, tá certo? Bom, o teto é calcário e grande parte dessas figuras, elas são gravadas. O que significa ser uma figura gravada? Eles faziam o seguinte, olha, eles utilizavam, esse daqui realmente está mais nítido, que é formidável, não é isso? Tá legal? Eu vou me referir a esse bisão agora há pouco, mas de que maneira os caras trabalhavam? Eles trabalhavam da seguinte forma, eles usavam uma pedra, um sílex. Sílex é uma pedra muito dura, e se você, na realidade, fizer do sílex uma ponta, ela tem uma capacidade de cortar realmente muito extraordinária. Quer dizer, você transforma uma pedra, um sílex, numa espécie de buril. Você pode usar também chifre de rena, eles usavam, ou osso. É porque, como a caverna calcária, ela é muito plástica e você consegue abrir uns sulcos justamente na parede, tá certo? Então, grande parte das figuras são gravadas. Elas são mais gravadas do que pintadas, embora aqui, no caso específico de Altamira, os artistas pré-históricos, eles têm utilizado várias técnicas. Habitualmente, o que eles faziam? Eles pegavam o buril, um buril feito de pedra muito resistente e tal, e abriam um suco, tá vendo aqui, em torno do bisão? Eles abriam um suco, assim, suco muito profundo. E aí, eles começavam utilizando o pigmento preto, porque, na verdade, eles vão utilizar dois tipos de pigmento, que é o ocre, tem diversas tonalidades do ocre. Ocre é uma argila feita com óxido de ferro. Você tem, claro, você pode explorar as tonalidades desde um amarelo até um vermelho extremamente profundo, você pode justamente jogar com isso.
E o carvão, que é o carvão vegetal. Você pega a madeira, você calcina a madeira, aí você consegue o carvão. E aí mistura-se em água. Ou mistura-se em água, ou eles usavam como aglutinante a gordura animal. Você pega, mistura com gordura animal, e isso é uma forma de aglutinante. E você aplica no suporte, que é a parede, que vai estar úmida, porque é um espaço de grande umidade. E, portanto, trata-se de uma pintura. Qual é o tipo de pintura que se denomina quando você coloca o pigmento diretamente sobre a parede molhada? Qual é o nome que se dá? É pintura? É a frescos. Essas pinturas são feitas a fresco. Por isso ela é também chamada de a grande sala dos afrescos. Então, os caras pegavam a pedra, o buril, faziam assim, ó, faziam a incisão, abriam sucos, aí eles jogavam o pigmento preto. Depois do suco, depois que eles faziam os contornos, depois que eles desenhavam, que eles gravavam, tal, aí eles jogavam o pigmento preto. E aí depois eles iam trabalhando com as tonalidades do ocre, iam utilizando o ocre em diversas tonalidades, tá certo? É isso. Tal. Agora, a técnica utilizada ia desde a incisão, como eu falei para vocês, ou a utilização de diversos pincéis. Você pode utilizar pincéis, por exemplo, de pelos de animais, de asas de pássaro. Agora, um procedimento que eles utilizavam, que é uma dedução que se faz, e não há resposta definitiva, mas que é altamente verossímil, é o fato deles aplicarem a ponta de um pincel. Essa ponta de pincel, por exemplo, pode ser feita de madeira, de osso, etc. Uma espécie de flanela. Você pega uma flanela, que evidentemente não existia, né? Mas você pode pegar um couro de animal, não pode? E aí você usa esse couro de animal como flanela. E aí você mistura o pigmento ocre, tal, ou o preto, tal, o pigmento de madeira, você mistura no aglutinante e encharca justamente esse pincel com uma flanela na ponta, e aí começa a trabalhar. Sabe por que essa suspeita é altamente verossímil? Por causa da continuidade do traço. Como é que você faz um traço assim? Porque você está com um pincel bem encharcado, e bem encharcado da cor preta, com uma espécie de flanela. Você põe uma flanela, você pega um pincel, coloca uma flanela, tá, com grande capacidade de absorver pigmento, tá legal? Pigmento com aglutinante, ou eles usam a água, ou então a gordura animal. Se você encharcar, você pode fazer um movimento que efetivamente dá a linha contínua. Essa é uma suspeita. Por outro lado, é justamente nesse espaço da sala dos policromos foram encontrados alguns canudinhos, foram alguns, só 3, mas os 3 já davam uma pista para alguma coisa. Eram ossinhos de pássaros ocos, e no interior desses ossinhos de pássaros ocos havia pigmento ocre, tanto no interior do ossinho como na parte de fora. O que significa que eles aplicavam aqui a técnica do soufflé. Eles colocavam o pigmento no interior do canudinho, no caso específico, não precisa ser canudinho de osso obrigatoriamente, no caso, como foram encontrados no plural, 3 canudinhos de ossos, de pássaros, tal, a impressão que a gente dá é que eles usavam, mas eles podem usar também canudinho de madeira. Aí você vai soprando, você coloca o pigmento lá dentro, vai soprando e ele vai fixando justamente na parede, que é uma técnica, assim, altamente sofisticada, né? Em outras palavras, do ponto de vista da fatura artística, não há desenvolvimento artístico. É diferente do ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia. É possível que uma tecnologia substitua a outra. Na história das artes, isso não acontece, tá certo? É possível que os caras, ainda no século XIX, o neoclassicismo, tal, fazia, os pintores neoclássicos, tal, faziam esculturas em mármore, como os gregos da antiguidade faziam, né? Isso atualmente, vocês usam a técnica do sopro, vocês usam o pincel, vocês usam flanela, vocês trabalham com os dedos, né? Está vendo? É o mesmo procedimento do artista pré-histórico. Quer dizer, não, é uma impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja errado, tal, eu gostaria que vocês se manifestassem. Vocês vão ficar registrados lá na televisão, no seguinte aspecto. Não há, do ponto de vista da fatura artística, esse princípio da substituição de técnicas não existe. Eles trabalhavam com os dedos, por exemplo, eles embebiam as mãos no pigmento com aglutinante, embebiam ali e iam marcando justamente na parede, que é um procedimento atual.
Vocês deixaram de utilizar os dedos para pintar, ou os pincéis para pintar, ou a flanela para pintar, ou deixaram de fazer incisões numa superfície, num suporte altamente plástico? Fazem também incisões nesses suportes. Tanto que aquele argumento do Gombrich e tal, nós não somos absolutamente melhores artistas, ou melhores pintores, ou melhores desenhistas do que eles. Vocês acham que esse desenho está mal feito? É mal feito isso aqui? É mal pintado? É claro que não. Há uma maestria, um conhecimento do métier, do ofício, que é realmente extraordinário. O Gombrich vai dizer que a única diferença, o que nos diferencia deles, do artista pré-histórico, é que nós vemos o mundo de uma maneira relativamente distinta. Nós não vemos o mundo de uma maneira também muito distinta, não. É porque tanto quanto eles, que deviam conferir significado mágico às imagens, nós também continuamos conferindo. Tem aquele exemplo que o Gombrich deu, eu falei para vocês na semana passada, que nós detestamos quando nós pegamos uma fotografia, que nós nos encontramos, alguém que a gente gosta se encontra, e aí pegamos uma tesoura e começamos a retalhar aquela fotografia. A gente não se sente bem com isso. Ou sente? Você gostaria de pegar uma fotografia da sua mãe e começar aqui, eu corto a cabeça, aqui o braço, etc. Tal? Por que não? É porque nós também atribuímos significados mágicos às imagens. É claro que nós vemos o mundo de uma maneira diferente deles, mas em muitos aspectos é por isso que talvez a gente possa ter até um diálogo com eles, como nós temos, né? Eu acho que tem esse lance da história da arte, né? Nós podemos conversar com os caras que são como nós. Do ponto de vista biológico, não houve alteração. Ali já era o Homo sapiens e nós não mudamos mais. Do ponto de vista biológico, nós somos os mesmos como esses caras eram desde lá 30 mil a.C. ou 48 mil a.C. lá, com o aparecimento do Homo sapiens. Não houve mais modificação, hein? É a mesma humanidade. Tá legal? Não modificou mais. De lá até cá, até hoje, até o século XXI, que na Barra Funda e tal, é a mesma coisa. Tá legal? Tá. Bom, então, pessoal, por outro lado, então havia essa técnica sofisticada, eles usavam todos os procedimentos. No caso específico de Altamira, isso efetivamente não está muito claro, se eles usavam a máscara. Em outras cavernas, etc., tal, eles usavam aquele procedimento que é muito ruim, né, para a gente descrever tal, que se chama kashi, já que se trata de você colocar o pigmento e o aglutinante na boca, você faz uma imagem de couro, que é a máscara, não é isso? Aí você coloca justamente aquela máscara sobre o suporte, a superfície, e à medida que você é muito feio, né? Isso, por isso que eu vou usar a expressão francesa, que é o kashi, é de cachê, né? Aí você vai cuspindo, você cospe, e aí a figura vai aparecendo. Eu desconfio, eu não sei se em Altamira houve a utilização, nas outras cavernas sim, eu vou mostrar em algumas delas, tal, eles usavam esse tipo de técnica, tal, que é também uma técnica utilizada até hoje, até os dias atuais. Então, não havia absolutamente nenhuma, digamos, incapacidade técnica, ao contrário, é uma técnica sofisticada, tal, e que efetivamente ela predomina até hoje.